E aí pessoal, tudo bem? Então mais aqui um vídeo do Corridoteca. Dessa vez eu não vou estar falando de nenhuma competição, não vou estar relatando nenhuma competição. Resolvi fazer um vídeo, acho que um pouco mais curto, um pouco diferente, falando das minhas referências no atletismo em geral, né? Não apenas na ultramaratona, também no triatlon, vocês verão. E o motivo para falar disso, por que veio essa ideia, é até bem simples. Eu estava vendo, assim, conversando com muita gente já há um tempo, vendo as competições que elas vão sendo realizadas, né? Hoje em dia temos aqui no Rio competição todo fim de semana, mais de uma até. E eu estava reparando no seguinte, muita gente não tem essa referência no esporte. Muita gente, até com essa questão nova de superar os próprios limites, o próprio desafio, a gente está correndo muito contra nós mesmos, essa coisa toda, que é interessante, é legal, mas eu pensei eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão de que há um outro ali que estabeleceu parâmetros, né? E que nos fez, às vezes, ir competir, às vezes ir treinar, às vezes nos motivou indiretamente, porque são pessoas que não conhecemos pessoalmente, né? A fazer aquele esporte e elevaram o nível do esporte de uma tal forma que até nos ajuda hoje, né, num grande percurso. Eu comecei a pensar assim, nossa, tem muita gente que é para mim referência, né? E então fiz um pequeno percurso dessas referências ao longo da história, da minha infância até hoje, e vou contar aqui agora para vocês. Primeira pessoa, Gabriela Andersen, suíça, né, a maratonista suíça, que ela não ganhou a Olimpíada. Ela foi 37ª de 44 mulheres. Mas quem tem a minha idade, eu estou com 38 anos, quem tem a minha idade ou um pouco mais, certamente lembra dessa, ou viu depois até, né, certamente essa imagem daquela suíça que chega na maratona de Los Angeles, em 1984, nos Jogos Olímpicos, a primeira vez que foi disputada a maratona feminina nos Jogos Olímpicos, ela chega cambaleando, chega torta, e os médicos querendo auxiliá-la, não podia, se ela recebesse auxílio, o médico estava eliminado, ela recusa e ela vai lutando para completar a prova na 37ª colocação, não estava brigando por medalha, nada disso. Isso ficou muito marcado. Eu, na época, eu tinha 5 anos, eu me lembro bem, né, não apenas de ter visto na maratona ao vivo, como depois das reportagens, nos programas de televisão, falando sempre sobre isso. Aquilo ficou muito presente na minha memória. E eu não sei se até que ponto aquilo foi um motivador para mim mais adiante, mas sem dúvida, a Gabriela Andersen, Suíça, há relatos, que eu vou deixar aqui na descrição dela, falando disso atualmente, mas mais recentemente, e também as imagens da chegada dela, a superação, o esforço para chegar, para completar a prova, nada mais que isso numa Olimpíada. Segundo nome, brasileiro Joaquim Cruz, medalha de ouro em Los Angeles, se a minha memória está falhando, mas prata, 88. Se eu estiver errado, eu corrijo depois na descrição do vídeo, mas eu me lembro muito dessa prova de 88, eu tinha 9 anos, a prova foi disputada nas Olimpíadas de Seul, 800 metros, Joaquim Cruz já era o recordista, tempo excelente no 1:43, minuto e 43 segundos, os 800, e eu me lembro que tinha uma situação curiosa ali, que meu tio me acordava, meu tio morava em Belém, tinha vindo passar uma temporada no Rio, ele me acordava porque as Olimpíadas de Seul, os jogos eram muito cedo, né? Foram nessas Olimpíadas que o Brasil disputou aquela semifinal contra a Alemanha, o Brasil ganhou nos pênaltis, o Klinsmann estava no time alemão, que viria a ser o campeão do mundo, né, em 1990, do principal, da Copa do Mundo, né, de adultos. Lembrando que as Olimpíadas são disputadas com atletas sub-23, e o Brasil depois perde para a União Soviética, extinta União Soviética, aquela final. E a imagem do Joaquim Cruz disputando aquela prova e o jeito dele correr, a postura dele, aquilo me motivava muito. Naquela época eu queria ser corredor de 800 metros. Demorou uns anos até que eu viesse a fazer a prova de meio fundo, mas foi sem dúvida uma grande referência para mim. Terceira referência,
Hicham El Guerrouch, não sei se estou pronunciando bem, atleta de Marrocos, que já foi na minha fase, eu já disputava as provas quer dizer, disputava, eu treinava e tinha um problema para disputar, acabei, sou aqui do Rio, viajando para São Paulo para disputar provas de meio fundo, tinha uma questão aqui de documentação, de equipe, enfim, mas eram outras, mas treinava para isso, queria ser um atleta de meio fundo, fazer 800, 1.500 metros. Nessa época, o marroquino Hicham El Guerrouch era o nome, né, nos 1.500 metros. E interessante que ele ganhou mais de 70 provas em pouco menos de 80 provas disputadas durante esse período, ali no início, final dos anos 90, início dos anos 2000, mas ele falhou nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, falhou em Sydney em 2000, e eu me lembro que eu acompanhava muito, porque nessa época que tinha o TV a cabo, né, a TV a cabo estava ficando mais forte, então passava Golden League, passava Campeonato Mundial de Atletismo, passava outras etapas, e obviamente as Olimpíadas, e até que em 2004 ele foi campeão, batendo o Bernard Lagat, que era um excelente atleta de meio fundo, e ele bateu ninguém menos que o Gebrselassie Lazier nos 5.000 metros. Né? Ele não disputava essa prova, em 2004 ele disputou, resultado absurdo, quer dizer, ganhar 2 medalhas e uma prova de 5.000 metros, quer dizer, já está bem além do meio fundo, quem corre esse tipo de prova sabe como é, e batendo o recordista mundial dos 10 quilômetros, viria a ser, né? Depois viria a ser um grande maratonista, o Etíope Gebrselassie Lazier. Então El Guerrouch, esse marroquino, e a postura como ele corria, como ele dominava a prova, né? O seu ritmo, o seu modo de impor o ritmo na prova, aquilo era uma referência ali muito presente para mim, eu tentava humildemente seguir aqueles passos. E tinha na época o brasileiro Hudson de Souza, né? Conseguiu bons resultados nos 1.500 metros, claro, nas Olimpíadas ficava atrás, né? Fazer final já seria o máximo, mas era um grande atleta, né? Me espelhava muito nele também, né? Nessa mesma época, ele disputou muitas provas com o El Guerrouch, né? Que era, sem dúvida, um dos maiores atletas olímpicos, um dos maiores nomes do meio fundo mundial. Falando em meio fundo, tem um atleta que não pode ser referência no sentido como foi o El Guerrouch, um atleta que conquistou muitas coisas. Mas ele ganhou uma prova curiosíssima, que foram os 800 metros das Olimpíadas de 2000 em Sydney. É o alemão Nils Schumann. Nils Schumann era um atleta desconhecido, ninguém dava nada por ele, e nessa prova estava o Kiplagat, que era o recordista mundial, 1 minuto e 41 segundos. Lembrando que o Joaquim Cruz, mais de 10 anos antes, né, já tinha estabelecido o recorde com 1 minuto e 43 segundos. Né? Então, já se esperava que essa prova seria muito forte, a final dos 800 metros. Todo mundo, como se diz, colocou o galho dentro. Não forçou na primeira volta, o Kiplagat ficou encaixotado. Ficar encaixotado, você fica naquele bolo, na pista, não consegue desenvolver mais a corrida. E o Nils Schumann, desconhecido, que depois viria a ser 5º lugar no Mundial, nunca viria a ganhar mais nada na sua carreira de exponente, assim, importante, conseguiu ser campeão olímpico com 1 minuto e 45 segundos. Tempo ruim, mas isso não interessa, ele foi lá, ganhou medalha de ouro para ele. Era uma loucura. Então eu me lembro que eu treinava, tinha um colega de treino, o Aldieri, eu falava muito com ele, de repente a gente vai ser um Nils Schumann aí, a gente chega mais devagar, mas consegue alguma coisa. E o meu treinador de atletismo, João Paim, treinador na época, ele falava sempre muito isso, você entra na competição e você vai fazer o seu e você respeita fora da competição. Ali dentro, você não tem ninguém que é fã, não tem ídolo, não tem nada. Você chega e faz a tua prova. Se o outro não provar o resultado, você vai lá e faz. Foi o que o Nils Schumann fez, chegou lá, colocou a sua prova, fez o que podia fazer, os outros, muito superiores a ele, não provaram isso naquele momento. Medalha de ouro para o alemão, surpresa total. Agora já no triatlon, né, em 2005 eu comecei a praticar triatlon, isso aí durou um pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, e
minha grande referência ali era a Fernanda Keller, né? Porque também aquilo que eu falei da TV a cabo, que trazia muito essas informações sobre ela, também Alexandre Ribeiro, Armando Barcelos, mas a minha referência era a Fernanda Keller, pela maneira como ela se comportava. Eu me lembro muito bem de uma entrevista dela, entrevista numa revista, né? Entrevista escrita, né? Então, que eu li, em que ela dizia o seguinte: muitos triatletas profissionais conseguem muitos resultados, a partir do momento que eles não conseguem mais resultados, geralmente pela idade, eles param, vão fazer outra coisa, às vezes até continuam trabalhando no esporte, mas não competem mais. E eu, Fernanda Keller, quero competir até por faixa etária. E ela continuou a competir, não sei se ainda compete, realmente eu perdi, não acompanho mais, mas ela ficou competindo até depois dos 40 anos, em alto nível, chegava às vezes atrás lá no Ironman do Havaí, mas ia lá fazer. Quando eu digo atrás, é claro, atrás em referência, em relação ao que ela fazia antes. Foi 6 vezes, se eu não me engano, pódio da prova, então chegar lá e não brigar nem pelo pódio, mas ia lá fazer, porque tinha essa postura de gostar, né, como se diz, paixão pelo esporte, e ela abriu muita porta para o triatlon brasileiro, assim como outros atletas, como eu já disse antes, Barcelos mesmo, né, mas fica assim como uma referência nesse sentido, de trazer muito, abrir muitos caminhos. Muita gente hoje que tem uma facilidade maior para fazer o triatlon deve muito a ela, a muito da sua performance. Então a Fernanda Keller fica como essa referência que eu tive no triatlon, ali na metade dos anos 2000. E ainda no universo do triatlon, mas em outro tipo de prova, o Sérgio Cordeiro, que na época, para mim, eu não sonhava em fazer ultramaratonas ainda. Então, Sérgio Cordeiro era uma lenda, continua sendo, era um mito, continua sendo, um herói, o que seja, porque é um atleta de Magé, né, aqui do interior do Rio de Janeiro, e que era nada mais nada menos que fazia o Deca Ironman. O decatleta, não no sentido do decathlon do atletismo, né, que acontece na pista e no campo, que já é uma prova duríssima, mas o Deca Ironman são 10 Ironmans, ou seja, um Ironman atrás do outro, 10 seguidos. Se um Ironman já é bravo, um Ironman tem 3.800 de natação, 180 km de bicicleta e 42 km, portanto, uma maratona de corrida. E são 10 vezes isso. E o Sérgio Cordeiro faz ainda as provas longas, está com 64 anos inteiro. E eu tive até num evento do Márcio Vilar a honra de poder dar uma volta com o Sérgio Cordeiro na Lagoa. Fizemos apenas 2 voltas, ele deu apenas uma. É apenas um evento beneficente, não era uma competição, nada disso. E a gente deu ali conversando com ele agora, foi ano passado, um rapaz de 64 anos, muito humilde, conversa como se não fizesse nada assim, de especial. Então, isso também é um exemplo, também fica como uma referência, né? E conseguiu esses resultados absurdos, trazendo aqui também esse esporte para ficar mais difundido no Brasil, nessas longas distâncias do universo do triatlon. Ainda muito longe de começar a fazer ultramaratona, também ali mais ou menos nos anos 2000, eu fiquei sabendo do Valmir Nunes, ultramaratonista brasileiro, que nos anos 90, eu já falei dele aqui no primeiro vídeo do Corridoteca, quando falei do livro dele. Valmir Nunes foi 2 vezes campeão mundial de 100 km, foi o recordista, quer dizer, é o recordista brasileiro na Spartathlon, na Grécia, 246 km. Foi campeão da prova e tem o melhor tempo de um brasileiro lá. E foi recordista da Badwater, prova dificílima de 217 km no Vale da Morte, nos Estados Unidos, né? A temperatura pode chegar a 60 graus ou perto disso durante a prova, e ele foi recordista até 2016, quando um americano bateu o recorde dele. Foram muitos anos como recordista da prova. E então ficou sempre como uma referência o atleta de Santos. Eu me lembro muito das matérias na revista Contra-Relógio, semelhantes, e ficava, nossa, como nunca vou fazer isso, outro está aqui, estou correndo ultramaratonas, mas também um atleta que abriu muito o campo das outras maratonas
no Brasil, porque a coisa era muito incipiente. Quem faz hoje não tem ideia de como era incipiente ali nos anos 90, nos anos 2000. Agora temos várias provas, muita infraestrutura, excelentes atletas. Devemos muito a isso ao Valmir Nunes, que competia essas provas no exterior, às vezes com poucos recursos, e se não conheço, não sei da personalidade dele, nada disso, mas como atleta, que é o que também importa, né? Em primeiro lugar, grande referência, abriu muitas portas, Valmir Nunes de Santos. Já agora, mais atualmente, já nas outras maratonas, não posso deixar de falar do Márcio Vilar, esse fenômeno daqui do Rio de Janeiro, recordista mundial de 7 dias em esteira, 827 quilômetros. Fez o caminho de Santiago de Compostela em 6 dias e 11 horas, se não me engano, são 800 e poucos quilômetros. Fez a Ultramaratona dos Anjos, 235 quilômetros, 3 vezes seguidas, triplicou. Então vem conseguindo resultados fantásticos, abrindo muito também caminho para as outras maratonas no Brasil. Foi o primeiro atleta a fazer o circuito de provas extremas, a Badwater, a Arrowhead nos Estados Unidos, que é na neve, com menos 40 graus, e a Brasil 135. Né? Todas essas provas têm 217 quilômetros, as três. E 135, são 135 milhas. E o Márcio lá tem uma loja de esportes, então isso também ajudou muito, ajuda, né, a difundir isso, uma loja aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. E você pode lá comprar o equipamento e conversar com ele, dar dica, que ele te dá dicas, ele te dá informações, ele conta detalhes de prova, super acessível para conversar e para difundir o esporte. Está pensando muito no esporte. Tem um lado beneficente também, de ajudar crianças carentes, ajudar pessoas com câncer. Ele faz muito esse tipo de evento. Tem esse lado muito forte, muito presente. E no lado esportivo, é alguém que tenta melhorar o ambiente da ultramaratona do seu modo. E, sem dúvida, uma referência, tanto pelos resultados que consegue, como por essa humildade, em primeiro lugar, e esse interesse de não guardar para si os segredos, se é que são segredos, poderíamos dizer assim, mas tentar difundir o que ele fez para conseguir os resultados, quando as pessoas vão, então, ver o seu lado, se aquilo que ele fez cabe, se não cabe, quais são os objetivos. É alguém que respeita muito os diferentes objetivos. Bom, essas foram as minhas referências aqui no esporte, né, no atletismo, no triatlon, na ultramaratona. Convido vocês a fazerem de vocês, se quiserem deixar aqui nos comentários, se quiserem mandar uma mensagem, enfim, falando quais são as suas referências. Lembrando que para mim são importantes essas referências, pessoas que abriram caminho, pessoas com quem eu aprendi, pessoas que me motivaram indiretamente a fazer o esporte, a seguir no esporte, a melhorar no esporte. Então foi esse, hoje o Corridoteca foi sobre isso, e na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, tem uma competição na próxima semana, eu vou estar falando da minha experiência nas 12 horas de Piracicaba. Abraços, boas corridas, bons treinos, boas leituras.